E nós vamos fazer agora o acesso à aba plano de aulas, tá? Nós vamos clicar aqui em plano de aula, tá? Quando a gente clica em plano de aula, ele vem dando o dia, que é hoje, no caso, 27/8/2024, ele dá o horário de 7 às 17, tá? Mas não se preocupem que vocês não vão precisar colocar conteúdo por horário até as 17, né? Que seria um trabalho, assim, extra, né? Como vocês podem ver, o filtro aqui está fechado, onde eu não consigo ver o meu calendário, então eu tenho que clicar aqui para abrir, tá? Posso ver por semana? Posso. Ele também te dá essa opção, tá? Mas a gente sugere e a gente sempre dá essa informação. O ideal é que vocês façam por dia, mas se não der, se não tiver mesmo condições de fazer por dia, porque você precisou estar de atestado, precisou realizar sua conversação, ou por N situações, aí você pode selecionar aqui do primeiro dia da semana até o último dia e aplicar, tá? Mas no caso, como a gente tá aqui no dia 27, eu vou fazer esse tutorial para vocês do dia 27, tá? Porque aplicar, pesquisar, ele já vai me mostrar mesmo a aba aqui. Toda vez que a gente for realizar um plano de aula, que a gente for colocar o nosso planejamento, a gente sempre vai se basear pelo primeiro horário, que no caso é das 7 da manhã às 7h45. A gente não vai selecionar essas caixinhas, ainda não, a gente ainda não vai chegar nessa parte. A gente sempre vai trabalhar por esse lado direito aqui, ó, tá? Deu uma clicada aqui do lado direito, ele vem mostrando essa interface aqui, que eu vou dar uma minimizada aqui pra ver se fica melhor, né? Ele vem mostrando o tipo de aula que você deseja escolher, se é teórica, se é prática, né? Essa numeração da aula, ela é sequencial, tá, gente? É 1322, o próximo horário é 1323, por aí vai. Data da aula, aula de reposição, isso aqui a gente não vai mexer, tá? A gente não vai mexer nessa parte. A gente vai sempre priorizar somente o tipo da aula, que é escolher a opção se ela é teórica, se ela é prática, né? Que no caso da educação infantil abrange esses dois tipos de aula. E a gente vai trabalhar aqui em cima de conteúdo previsto e conteúdo realizado. A ideia é que vocês tenham já ou no pendrive, ou no computador de vocês, ou no drive, o planejamento de vocês mensal. Nós vamos fazer aqui um faz de conta, tá? Para que vocês possam ver como é que é ter esse plano de aula mensal. Vou pegar aqui meu plano de aula mensal, tá? Deixa eu ver onde é que ele salvou. Pronto. Deixa eu só aumentar aqui. Então, tô aqui com o meu plano de aula, tá, gente? Esse é o plano de aula de agosto, que eu denominei de agosto aqui. Eu fiz uma ideia em cima de um que eu já tinha, né? Lá pra gente aparece conteúdo previsto, conteúdo realizado. Mas, na verdade, quando a gente vai fazer esse RQ aqui, que é esse documento do planejamento pedagógico da educação infantil, a gente trabalha com objeto do conhecimento, que é propriamente dito o nosso conteúdo, tá? Lá dentro, a gente não vai colocar os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem e nem as ações de aprendizagem. A gente só vai trabalhar o conteúdo que é o objeto do conhecimento. Então, o que a gente vai fazer? Bem rápido. Copiar, né? Dar o Ctrl C, tá? E vir pra cá, ó, pra aba do planejamento, tá? Sempre no primeiro horário. Vou jogar aqui dentro, né? Esse é meu conteúdo do dia 27. Então, o meu conteúdo que eu previ no meu planejamento, também tem que ser o mesmo realizado. Então, só vou fazer a cópia pra lá. Tá? O Ctrl C e Ctrl V, tá? Que é uma dica que a gente dá aqui do teclado. Ctrl C, Ctrl V, copia e cola, tá? Por exemplo, na creche, berçário, maternal 1, maternal 2, não trabalham com lição de casa, mas já do maternal 3 já trabalham com lição de casa, né? Não sei se é um dia, se é 2 dias, como na pré-escola, mas tem a aba aqui embaixo de lição de casa, tá? Então, se você for aplicar a lição de casa, por exemplo, hoje, na terça-feira,
Então, que é dia 27, você vai colocar aqui como é que foi, como está no seu planejamento, por exemplo. A escrita do nome, né, que é o tema. Escrita do nome, um exemplo. Caderno X. Ou, por exemplo, se você tem algum conteúdo que você vai mandar no livro, você vai especificar aqui a página. Realizar em casa a atividade do livro, página tal. Vou colocar aqui um 121, não, 128, tá? Nós vamos fazer como se a gente tivesse lição de casa, mas quem não tem lição de casa, não precisa usar essa aba aqui, tá? Então, a gente colocou o conteúdo previsto, conteúdo realizado e lição de casa. Toda ação que a gente for fazer dentro do portal, seja a frequência, conteúdo, a gente tem que salvar. Vou salvar as alterações só no primeiro horário. O meu plano de aula foi cadastrado com sucesso só no primeiro horário. Agora eu vou duplicar ele, ou seja, copiar ele para os outros horários. Como eu vou fazer? Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre vai trabalhar no primeiro horário, certo? Está aqui meu conteúdo só no primeiro horário. Se você ver, não está nos outros horários. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu vou trabalhar para lançar os conteúdos no primeiro horário. Aqui eu seleciono para duplicar ele para as aulas e sequências, selecionando essa caixinha. Mais uma observação: se você clicar mais de uma caixinha, ele não vai te dar essa opção. Então, como eu falei, e vou repetir novamente, sempre só pelo primeiro horário, para poder dar tudo certinho, tá? Coloquei meu conteúdo no primeiro horário, selecionei a caixinha no primeiro horário, vou copiar os conteúdos para as aulas em sequência. Cliquei aqui. O que eu fiz? Copiei o conteúdo previsto, copiei o conteúdo realizado e copiei a lição de casa, já que eu fiz lição de casa, né? E o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Deseja copiar os conteúdos para as aulas em sequência? Sim, confirme. E aí terminou esse acesso, essa ação, você vem aqui de novo e salva as alterações. E aí tem que ficar dois verdinhos. O plano de aula cadastrado e o conteúdo copiado com sucesso. Aí, para você averiguar, verificar se deu tudo certinho, dá uma olhada aqui no último horário, ó. E já foi. Deu tudo certo. Não preciso colocar horário por horário. Tá bom, gente? Agora, eu vou ensinar vocês a reverterem isso. Por exemplo, quer apagar, colocou sem querer por algum momento, ou colocou o conteúdo do dia errado e precisa reverter essa situação. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o reverso, né? Como eu falei, pelo primeiro horário e sempre por esse lado aqui direito, tá? Clicou aqui em cima. Vou apagar tudo. Vou excluir, vai ficar vermelho realmente, faz parte, tá? Vou apagar tudo. Apaguei conteúdo previsto, conteúdo realizado em lição de casa, salvo. Sim. Salvo de novo. Ok. Só que, como eu falei, só fiz do primeiro horário. Então, já apaguei lá direitinho do primeiro horário. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o reverso, gente. A mesma coisa, só que sem conteúdo. Ficou vermelhinho aqui, como vocês podem ver, né? O primeiro horário. Vou selecionar a caixinha aqui que fica ao lado da data e o horário. E ele vai me dar aquelas mesmas opções aqui nesse lado direito. Copiar os conteúdos para as aulas de sequência? Sim, você vai copiar tudo que você fez, que você apagou, mesmo que não tenha nada. Porque você vai fazer o reverso apagando, tá? Copiar conteúdo previsto, copiar conteúdo realizado, copiar a lição de casa e salva. Confirma. Salva de novo lá em cima. E aí aconteceu a mágica. Você vai lá no último horário e você vai ver que apagou, gente. A gente conseguiu reverter toda a situação, a gente conseguiu apagar aquele conteúdo que por algum acaso a gente colocou errado. Então, essa aqui é a visão que a gente tem, né, do plano de aula por dia, né? Mas, quando você abre aqui nos filtros, você consegue ver por semana também. Eu não vou conseguir ver a mesma coisa que eu falei lá na frequência,
a semana toda devido ainda não ter finalizado essa semana. Mas eu vou abrir semana passada, do dia 19 ao dia 23, tá? Vou aplicar aqui. Ele vai me dar a semana toda, ele vem sequenciando aqui, ó, do dia 19 ao dia 23 por horário. Então, é sempre bom prestar atenção, porque a gente sempre vai trabalhar pelo primeiro horário. Qual é o primeiro horário? De 7 às 7h45. Eu posso fazer isso por semana? Pode. Ele permite. Né? É uma questão mais de organização sua, tanto na frequência quanto no plano de aula. Tá bom?